Audiobook dos Memoriais de Língua Portuguesa. O primeiro memorial será sobre o conto A Carta. Memorial. Mama Cacilda estava sempre a pedir para que o narrador lesse a mesma carta que havia sido enviada pelo seu filho Ezequiel na guerra, o que para ela significava que seu filho ainda estava vivo e que não havia perecido na guerra. Com tantas vezes que o narrador havia lido aquela carta, o mesmo já havia decorado de cor. Porém, ele começou a perceber que aquela carta, cada vez mais, estava parecendo fria, como se não houvesse sido escrita por um filho, e sim por um soldado. Morrera o filho para nascer o tropeiro? Com isso em mente, ele começou a estender a carta como uma forma de apaziguar o coração da mãe e dar mais vida ao seu filho, contando como se fosse um herói. Mas, infelizmente, houve de chegar a má notícia. Ezequiel havia perecido durante a guerra. O narrador não sabia e não queria dar essa triste notícia para a mamãe Cacilda, que estava à espera do narrador na esperança de receber uma nova carta, que novamente seria lida por ele. Ao encarar a mamãe Cacilda, o narrador não conseguiu dar a triste notícia e, em vez disso, escondeu a sua tristeza e inventou mais uma outra história sobre os atos heróicos de seu filho. Porém, ela teve uma reação inesperada dessa vez. Como se soubesse que a história contada pelo narrador fosse mentira, ela pegou aquela antiga carta e a atirou na fogueira como uma forma de realmente se despedir de seu filho. Agora irei ler o memorial sobre o conto Meu Avô foi um belo retrato da malandragem carioca. Memorial 2. O texto lido pode ser considerado uma carta em homenagem ao avô do escritor, como pode ser percebido na frase que grande homem ele foi para mim. Já o mesmo o considerava uma figura paterna melhor do que o seu pai. Meu pai era severo e triste. Nesta leitura, ele relata o orgulho que tem do seu avô e conta o que o seu avô gostava de fazer, seus gostos, seus trejeitos, seu estilo e o seu modo de pensar. Relata também os momentos marcantes que teve com seu avô, como a morte dele, que em suas últimas palavras disse: "É chato morrer, seu Ana Rodinho, porque eu nunca mais vou à Avenida Rio Branco", local no qual ele levava o seu neto e que também era o centro do seu mundo. Pessoalmente, eu nunca tive a presença de um avô, porém tive um tio que eu considerava como um. Ele era bem parecido com o avô do texto, tirando a parte de ter uma amante. Assim como o avô do texto, ele era um cara malandro, divertido e descontraído. Também me mimava, comprando brinquedos e me dando dinheiro, como todo avô. Era um homem de se admirar, ainda mais por ter se tornado quase uma figura paterna para meu pai. Ele ajudou muito na condição de vida da minha família. Era um homem admirável. Enfim, na verdade, sinto que meu pai e o meu tio têm grande semelhança com o neto e com o avô do texto. E sinto também que essa admiração e a despedida foram as coisas mais tocantes. E é invejável. Agora irei partir para o terceiro memorial, que gira em torno de um questionamento. Isso é apologia ou retrata a realidade? Memorial 3. Na aula de hoje, o professor nos mostrou um trecho do filme Tropa de Elite 2, do que seria dentro do filme o início da criação da milícia, e fez uma pergunta para a turma: isso é apologia ou retrata a realidade? A resposta foi unânime. É o retrato da realidade do Brasil, já que todos nós sabemos que existe uma grande quantidade de policiais corruptos e também que muitos desses milicianos tomam o lugar e praticamente obrigam os moradores a pagar impostos para que eles recebam sua proteção, extorquindo os residentes e os transformando em seus reféns. O professor também narrou um texto chamado Feliz Ano Novo, que entra na categoria de realismo feroz, já que o texto retrata a nossa realidade, só que de uma maneira detalhada, o que pode fazer o texto ser considerado brutal de muitas maneiras. No começo da leitura, o clima estava em um tom mais cômico, já que estávamos rindo dos palavrões e de algumas palavras mais chulas.
até chegar à parte do assalto. O clima pesou quando os personagens principais anunciaram o assalto. Depois disso, só vieram atrocidades. Como se já não bastasse as 3 mortes completamente gratuitas, o que mais me chocou foi a parte do estupro. Foi completamente inesperado. Enquanto o professor finalizava o texto, eu pude ouvir uma colega dizer que tem pavor de que isso aconteça e que chega a dar ânsia só de pensar, o que reflete o quão pesado é o texto. Ao finalizar a leitura, o professor questionou a turma novamente. Isso é apologia ou retrata a realidade? Sinceramente, depende. Depende da perspectiva de quem está lendo. Até porque, se lermos de acordo com a perspectiva dos personagens principais, então seria considerado uma apologia ao crime, por conta do tom sarcástico, irônico e sádico tomado pelos protagonistas diante da situação. O texto também pode ser uma retratação da realidade, se olharmos como espectadores ou leitores, porque realmente casos de grandes assaltos e até coisas mais absurdas, como assassinato e estupro, acontecem. Como um caso muito famoso que ocorreu recentemente, o caso do cantor P. que foi acusado de diversos absurdos como estupro, pedofilia e várias outras coisas. Isso prova que coisas absurdas como as retratadas no texto podem realmente acontecer. Agora o quarto e último memorial irá girar em torno do tema da rebeldia, mais especificamente sobre o tempo em que o Brasil estava sob uma ditadura militar. Memorial 4. Hoje, o professor abriu a aula com o tema rebeldia, especificamente na época da ditadura militar, citando o movimento rebelde Tropicália. Nos foi entregue uma folha com a letra da música Construção, de Chico Buarque, que retrata bem e de forma implícita as condições de vida de um proletariado daquela época. Vivendo no limite, recebendo quase nenhum suporte, tendo que utilizar artifícios para esquecer da rotina exaustiva. E tudo isso sem poder reclamar para não sumir do nada. É interessante que essa música, mesmo sendo de outra época, pode ter um paralelo com a situação atual do trabalhador. Ainda mais com essa grande quantidade de pessoas tendo burnout e crise de ansiedade. O que eu consegui interpretar dessa música é que o pedreiro estava tão cansado do trabalho que subiu para beber, e por ficar bêbado acabou por tropeçar e cair. Mas também pode ser entendido que houve um suicídio por não aguentar mais essa rotina exaustiva de trabalho. Essa música me fez lembrar de um trecho de outra música, Canção, da Cigarra Antropofágica. Não se mata carro, é domingo e ainda dá pra ver o sol. Não se mata hoje que amanhã seu filho joga futebol. Que ao contrário da de Chico Buarque, parece tentar dar um tom mais esperançoso. No meio da aula, o professor citou outra canção também de Chico Buarque, chamada Cálice. Ele explicou que o verso "Afasta de mim esse cálice, tingido de sangue", pode ter dois significados. A palavra cálice pode funcionar tanto como o próprio objeto cálice, ou, o que é mais provável, está sendo usada como uma referência ao verbo calar, representando a censura. A parte tingido de sangue se refere ao uso extremo da força durante a ditadura, que não permitia qualquer opinião contrária. Se alguém tentasse ou fosse descoberto, poderia ser assassinado, morto ou até torturado. Que era exatamente isso que acontecia com vários outros artistas da Tropicália, que tinham que fugir constantemente dos militares.